Olá! Com a morte de Marx, coube a Engels fazer a defesa da concepção materialista da história, tal como eles a haviam desenvolvido desde os anos 1840 do século XIX. Um dos pontos sobre os quais Engels terá que acentuar a atenção será aquele no qual se trata de falar a respeito do econômico. Qual o papel do econômico para a concepção materialista da história? Engels redigirá, ao longo dos anos 1890, uma série de cartas àqueles que estavam ainda tentando compreender qual era o núcleo da teoria marxiana ou que, por vezes, incorriam no erro de deformar a concepção materialista da história, reduzindo-a a um economicismo. Um exemplo neste sentido será uma carta que Engels escreve a Bloch, datada de 22 de setembro de 1890. Esta carta terá os mesmos elementos daquela que ele escreverá também em 1890 para Borgios. No entanto, nesta carta escrita a Bloch, Engels avança um pouco a discussão, colocando a atenção, sobretudo, em qual é o lugar do indivíduo no interior da história. Na outra carta, na carta Borgios, ele destaca bastante qual é o papel do acaso no interior da história. Aqui ele está se referindo fundamentalmente aos indivíduos no interior da história. Qual o ponto de partida de Engels nesta carta a Bloch? Dirá ele: segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, no limite, todas as transformações fundamentais que ocorrem no interior da história, portanto, no interior do mundo dos homens, encontra a sua explicação no modo pelo qual os homens organizam a sua vida cotidiana, produzindo e reproduzindo a sua existência. Daí Engels acentuar também que se trata da reprodução da vida real. E ele está acentuando isto para deixar claro que a vida social não é uma construção do pensamento, não é o pensamento que constrói a realidade, e sim a realidade tem uma estrutura própria que é captada pelo pensamento. Neste sentido, Engels, mais uma vez, está reafirmando a necessidade de se partir da base material da sociedade para se compreender o que são as relações sociais em um determinado momento. Relações sociais estas que estão em contínua transformação. Engels observa também que nem Marx nem eu afirmamos uma vez sequer algo mais do que isso. Ou seja, nem ele nem Marx reduziram a história ao econômico, apenas mostraram que, em última instância, ou seja, no limite, o econômico, portanto, a base material da sociedade, é que vai ser o grande motor das transformações sociais. Para corrigir este erro, Engels observa que, se alguém modifica este pressuposto, ou seja, o pressuposto de que, em última instância, é o econômico que deve explicar as grandes transformações no interior da história, se alguém modifica este pressuposto, afirmando que o econômico é o único fato determinante, converte aquela tese, portanto, a base da concepção materialista da história, numa frase vazia, abstrata e
absurda. E qual é a base desta concepção materialista da história? Esta base está posta, entre outros momentos, na ideologia alemã, quando Marx e Engels afirmam que são homens reais, vivendo em condições reais, produzindo e reproduzindo a sua existência de uma maneira concreta, específica, que fazem a história. Engels afirma nesta carta, a exemplo daquilo que faz na carta a Borgios, que a situação econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura, que se erguem a partir desta infraestrutura, que é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que se levanta sobre ela, portanto, as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez vencida a batalha, a classe triunfante redige, assim como as formas jurídicas e, inclusive, os reflexos de todas estas lutas reais nos cérebros dos que nelas participam, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas e o desenvolvimento posterior que as leva a converterem-se em dogmas, também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, determinam sua forma como fator predominante. A passagem de Engels é extremamente longa e pode até produzir uma dificuldade de leitura, razão pela qual vamos repeti-la aqui de uma maneira mais pausada. A situação econômica é a base, portanto, a infraestrutura é que, em última instância, vai conduzir às grandes transformações no interior da vida social. A situação econômica é a base, mas existem os diferentes fatores da supraestrutura. Quais são estes diferentes fatores? São as formas políticas das lutas de classes e os resultados destas lutas políticas. Mas são também as constituições, aqueles textos que, uma vez vencida a batalha, a classe dominante redige a fim de garantir os seus interesses de classe. Mas, na supraestrutura, estão também as formas jurídicas, ou seja, o terreno do direito, das leis. E, juntamente com as formas jurídicas, os reflexos de todas estas lutas reais no cérebro dos que nelas participam. O que são esses reflexos? Estes reflexos são as maneiras pelos quais os homens apreendem estas lutas que se travam no plano da vida cotidiana. Eles criam representações, criam ideias a respeito destas lutas, ainda que estas ideias necessariamente não correspondam à realidade. Assim como a vida cotidiana produz estas formas jurídicas e estas representações, a vida cotidiana, a partir do econômico, produz também as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas e os dogmas, ou seja, aquelas ideias que se convertem em convicções ferrenhas e que são tratadas como valores eternos. Todos estes elementos, diz Engels, também atuam sobre a infraestrutura, mas não são estes elementos aqueles que vão determinar a transformação de um determinado modo de produção em outro modo de produção. Engels observa que esta relação é uma relação bastante complexa. A relação da infraestrutura com a supraestrutura é uma relação bastante complexa. Como diz Engels, trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre estes fatores, no qual, através de toda uma multidão de acasos, uma infinita multidão de acasos, ou seja, de coisas e acontecimentos cuja conexão interna é tão remota
ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la, acaba sempre por impor-se como necessidade o movimento econômico. Isso significa que a supraestrutura atua sobre a infraestrutura. E, ao atuar sobre a infraestrutura, produz movimentos na infraestrutura, e estes movimentos são o motor principal das transformações históricas. Se não fosse assim, diz Engels, se não fosse complexo, a aplicação da teoria a uma época histórica qualquer seria mais fácil do que resolver uma simples equação de primeiro grau. Engels observa que os homens fazem a sua história. Fazemos nossa história, mas os homens não a fazem como querem. Fazemos nossa história, mas de acordo com premissas e condições muito concretas. Isso significa que, se estes indivíduos moram, por exemplo, numa região de geleira, eles terão que se organizar de uma maneira específica e responder de uma maneira específica aos problemas que se apresentam. Se eles morarem no deserto, idem, ou se morarem em uma selva, idem. Daí que as respostas que os homens fornecem são sempre respostas que estão baseadas em condições concretas. Entre elas, temos as premissas e condições econômicas. São elas que, em última instância, decidem, diz Engels. Portanto, em última instância, são as necessidades colocadas na infraestrutura que vão apontar para as respostas adequadas que os homens terão que encontrar a fim de continuarem vivos. Engels cita, por exemplo, o Estado prussiano. Ele pega como exemplo o Estado prussiano, para dizer que as condições políticas e mesmo a tradição desempenham seu papel. Porém, a tradição política, as condições políticas e a tradição não desempenham o papel decisivo. Dirá ele, neste sentido, a respeito do Estado prussiano, que era uma das unidades políticas no interior do que posteriormente viria a ser a Alemanha. Diz Engels, o Estado prussiano nasceu e desenvolveu-se à base de causas históricas, em última instância, econômicas. No entanto, só por pedantismo se poderá afirmar que foi por imposição de outros fatores que, entre os vários pequenos estados do norte da Alemanha, coube exatamente a Brandemburgo, sobretudo pelo fato de encontrar-se envolvido, através da ocupação prussiana, na questão polonesa e, consequentemente, nas relações políticas internacionais também decisivas na formação da potência da Áustria, transformar-se na grande potência em que se corporificaram as diferenças econômicas, linguísticas e também, a partir da reforma religiosa, entre outras, ocorridas no norte e no sul. Sem cair no ridículo, diz Engels, será muito difícil explicar, com o apoio na economia, a existência de todos os pequenos estados alemães do passado e do presente, ou as origens das trocas de consoantes no alto alemão, que fazem da muralha geográfica constituída pelas montanhas que se estendem dos Sudetos ao Tauno uma verdadeira linha de demarcação através da Alemanha. Além disso, Engels acentua que a história não está pré-determinada. Portanto, a história não é marcada por nenhuma teleologia, onde tudo já estaria definido de antemão. Contrapondo-se a esta ideia de uma teleologia na história, portanto, de algo que já está pré-definido no mundo dos homens,
e que simplesmente bastaria eles atenderem que, com o tempo, aquelas circunstâncias se realizariam de um jeito ou de outro, contrapondo-se a esta ideia, Engels observará: a história faz-se de tal modo que o resultado final decorre sempre de conflitos que se estabelecem entre muitas vontades individuais, cada uma das quais é o resultado de uma multidão de condições de existência particulares, uma vez que, no interior da vida cotidiana, os indivíduos eles nem são idênticos e muito menos estão dispostos na mesma posição dentro da estrutura social. É, pois, de um conjunto inumerável de forças que se entrecruzam, de um grupo infinito de paralelogramos de forças que dão, em consequência, uma resultante, que é o acontecimento histórico, que, por sua vez, pode ser encarado como produto de uma força única, que, como um todo, atua inconsciente e involuntariamente. Por outras palavras, não são os indivíduos isoladamente que fazem a história, mas indivíduos que estão colocados em determinadas condições históricas por viverem basicamente a mesma estrutura ou os elementos totais da mesma estrutura, acabam assumindo comportamentos que transcendem a sua própria individualidade. Comportamentos estes que, ao se identificarem a outros comportamentos semelhantes, desenvolvem a potencialidade de atuarem no interior da história. É sempre bom lembrar, diz Engels, que toda a história transcorreu até hoje sob a forma de um processo natural, ou seja, os homens precisaram cotidianamente dar conta da sua existência, ainda que fosse no limite do biológico. Toda a história transcorreu até hoje sob a forma de um processo natural, processo este submetido também, em sua essência, às mesmas leis de movimento. Isto quer dizer que a história não é estática, a história está sempre em contínua transformação. E quando falamos de história, estamos falando do mundo dos homens. Consequentemente, o mundo dos homens está sempre em contínua transformação. Não se deve, porém, diz Engels, deduzir que as diferentes vontades individuais sejam iguais a zero. Ou seja, isso não quer dizer que os homens, individualmente, não possam ocupar lugares específicos no interior da história. Engels não está negando a existência, por exemplo, daquilo que se poderia chamar os grandes homens no interior da história. Basta lembrar que, na carta a Borgios, ele se refere a Napoleão, que era um indivíduo. Não se deve, porém, deduzir que as diferentes vontades individuais sejam iguais a zero, pelo fato de que elas não alcancem o que desejam, mas se fusionem numa espécie de média geral, de resultante comum. Com isso, Engels está procurando acentuar que o indivíduo na história, ele acaba se tornando, muitas vezes, um referencial para a ação, na medida em que ele está catalisando também os sentimentos coletivos de uma determinada sociedade em determinado momento. O indivíduo não se explica a partir de si próprio, ele se explica a partir da estrutura na qual ele está inserido. É desta forma que podemos compreender, por exemplo, o protagonismo que vamos ter ao longo da história em figuras como Júlio César, Napoleão, ou, se pensarmos num campo da extrema-direita, figuras como Hitler ou Mussolini. Cada uma destas vontades, diz Engels, visa um objetivo, a que a impele sua constituição física e uma série de circunstâncias exteriores, que, em última instância, são circunstâncias econômicas. Por outras palavras, estes indivíduos, eles formam a sua expressão ou ganham a sua expressividade à luz de condições concretas, à luz de condições econômicas reais.
portanto, à luz de condições particulares, que são condições particulares de uma determinada sociedade em um determinado momento. Daí que não se pode pensar o indivíduo como uma entidade isolada. Os indivíduos que fazem a história, ou que aparecem como protagonistas da história, na verdade, são a condensação do pensamento médio de uma determinada sociedade em um determinado momento. Engels encaminha o final da sua carta atentando para a necessidade de se ler não os comentaristas da obra de Marx ou da sua própria obra, mas sim ler o original do que eles escreveram. Nesse sentido, ele faz uma reprimenda a Bloch, dizendo: estude esta teoria, ou seja, a concepção materialista da história, nas fontes originais, e não em obras de segunda mão. Fica, na verdade, muito mais fácil ler o original. Engels está se referindo aqui à necessidade de se entrar em contato diretamente com a teoria, e não com os comentadores da teoria. Algo que é muito comum nos tempos que correm, onde os alunos, por exemplo, acabam lendo muito mais comentadores de um determinado autor do que o próprio autor. Mas Engels não para aí em suas considerações a respeito da necessidade de se ler os originais. Dirá ele: se os mais jovens insistem sobre o aspecto econômico, a culpa, em parte, temos Marx e eu mesmo. Face aos adversários, éramos forçados a sublimar este princípio primordial que eles negavam, e nem sempre dispunhamos de tempo, de espaço e de oportunidade para dar a importância devida aos demais fatores que intervêm no jogo das ações e das reações. Aqui ele está fazendo uma meia-culpa, ou seja, ele está dizendo: nós fomos negligentes e não temos explicado adequadamente o que é o econômico, razão pela qual se apropriaram de nossa leitura indevidamente e, por simplificarem a nossa leitura, ficou muito mais tentador aos jovens lerem os comentaristas do que estudarem o que nós escrevemos. Outra crítica que Engels faz e com a qual ele encerra essa carta se refere àqueles que se intitulam, em geral, marxistas. E esta crítica ainda é válida para os dias de hoje. Tem que ser entendida na sua contemporaneidade. Diz Engels: infelizmente, acontece com muita frequência que se pense ter compreendido totalmente a nossa teoria e que se possa manejá-la sem mais nem menos, pelo simples fato de haver se assimilado, e nem sempre de maneira exata, suas teses fundamentais. Não se acham isentos dessa censura muitos dos novos, abre aspas, marxistas, e assim se explicam certas coisas espantosas que surgem por aí. Dentre essas coisas espantosas, temos muitos elementos, muitas redações, muitos textos, muitos estudos contemporâneos que se dizem estudos marxistas, mas que, na verdade, fazem uma verdadeira deformação da compreensão que Marx e Engels estabeleceram a respeito do desenvolvimento histórico. E com essa consideração de que nem todos que se dizem marxistas são marxistas, encerramos a nossa discussão de hoje. Espero que a exposição desta pequena carta de Engels tenha sido útil para aqueles que querem compreender um pouco mais a concepção materialista da história. Como sempre, encaminhem suas sugestões, suas considerações positivas ou negativas e continuemos trabalhando sempre em defesa da sociologia. Até uma próxima.